Olá, queridos irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista em Maranguape. É uma alegria muito grande poder falar aos irmãos nesse momento e falar de um tema tão agradável, tão importante, que é família. Eu gosto da família, acredito na igreja como sendo uma grande família. Aliás, tenho dito aqui em nossa igreja, aqui em Chechel, que a igreja é uma extensão da nossa família e que vejo o templo, ou quero ver o templo como a sala da minha casa, onde estamos reunidos e onde todos se sentem bem. Naturalmente gosto de, logo após o culto, levar os irmãos para a cozinha da igreja e julgo esse momento, um momento de comunhão, um momento tão importante quanto o culto. No momento de comunhão, na cozinha da igreja, em torno da mesa ou em volta da mesa, até quebramos os protocolos e ficamos mais próximos dos nossos irmãos. Muito bem, eu sou o pastor Humberto Lelino, estou pastoreando a Primeira Igreja Batista aqui em Chechel desde 2006, sou casado com a Nath Andrade desde 2000 e já namoramos desde 97. Temos 2 filhos, o Gabriel, que completou 17 anos agora no último dia 10, e a Gabriele, que completou 15 anos ontem, dia 26. Louvo a Deus pela minha família, louvo a Deus pela família e igreja, e louvo a Deus por nesse momento poder falar aos amados irmãos sobre família, e falar sobre família pensando em oração, o poder da oração, a família que ora unida, permanece unida, os 2 textos sugeridos pelos irmãos, como também os 2 temas, o poder da oração e a família que ora unida, permanece unida. Eu quero ler o texto de Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 3, e eu quero ler a partir do versículo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória da igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Vamos orar. Pai querido, nesse momento eu quero lhe agradecer pela sua palavra esta que chega até nós nesse momento. E eu quero lhe pedir para que o teu povo seja abençoado pela sua palavra mais uma vez. Que o nosso meditar nesse momento seja agradável ao Senhor e que a sua palavra encontre um lugar no coração de cada ouvinte. Lhe peço uma bênção toda especial para toda a igreja, Primeira Igreja Batista em Jardim Maranguape. Que a bênção de Deus esteja sobre essa igreja, a sua liderança, que o Espírito Santo do Senhor continue conduzindo os irmãos e irmãs, as famílias dessa igreja. Eu oro no nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos irmãos, quero começar a reflexão desse momento fazendo uma pergunta: como resolvemos nossas questões? Como é que você resolve ou tem resolvido as suas questões? Tenho a sensação de que fazemos isso de forma muito prática.
e rápida, e até sem sofrimento algum. Esta é a sensação que tenho. Para algumas pessoas, quando se está triste, vai às compras, especialmente aqueles que moram nos grandes centros. Vão ao shopping, vão às lojas, gastam um pouco de dinheiro. Se não tiver dinheiro, provavelmente terão um cartão de crédito. E se não tiverem, quando chegam em uma daquelas lojas, a primeira coisa que se encontra é com uma pessoa representando uma operadora e vem e oferece um cartão de crédito. Algumas pessoas têm resolvido suas questões assim, indo às compras. Há outras que vão ao cinema. Me lembro que passei 4 anos em Recife estudando, nunca fui no cinema, bem pertinho ali da Padre Inglês para o cinema ali em São Luís, ou no shopping, nunca fui, mas os meus colegas sempre iam ao cinema. Alguns chegaram a dizer para mim o seguinte: eu não estou bem, eu não vou para a aula hoje, eu vou ao cinema. Há muitos casais e separados, o homem ou a mulher, ou até mesmo os filhos, também vão ao cinema. Outros vão à praia, e sem esquecer daqueles que ficam em casa. É assim que muitos têm resolvido os seus problemas. Tenho a sensação de que em nosso tempo, muitos na verdade não resolvem as questões, mas empurram para mais adiante, ou talvez para debaixo do tapete. Deixa para amanhã, vai deixando, até que aquilo se acumula e se torna em algo que não dá mais para conviver. Diante da proposta dos textos e do tema, acredito que estamos sendo convidados a pensarmos em 3 realidades. Diante da proposta dos textos, a família que ora unida permanece unida, texto de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, e o texto de Atos, do médico amado, Lucas, relatando o momento da prisão de Pedro, e mais precisamente quando a igreja está reunida orando, e ele então é solto, chega, e a moça que vai atendê-lo não acredita que é ele, mas então o poder da oração. Acredito que estamos sendo convidados a 3 realidades. A primeira é convidar Deus para o centro da nossa família. Esta é a primeira realidade a qual eu quero destacar. Convidar Deus para o centro da nossa família. Há uma preocupação muito grande hoje com o planejamento. Qualquer família hoje, ela é obrigada, ela é levada, ela é conduzida a fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo. Dentro desse planejamento, na maioria das vezes se pensa no curso, se pensa na casa, no carro, na viagem, vai se planejando muitas coisas. No entanto, há um espaço vazio que deveria ser ocupado por Deus e que não é. Esquecemos e esquecemos de forma, eu diria que não de caso pensado, mas assim, esquecemos voluntariamente ou involuntariamente. Não lembramos do que Jesus disse e Mateus registrou: primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas eu lhes acrescentarei. É muito importante as demais coisas que Jesus diz que nos acrescenta, porque as demais coisas às quais ele se refere é água, comida e roupa. Nós não conseguimos viver sem essas coisas, não dá para viver. E ele diz que nos acrescenta essas coisas se nós buscarmos em primeiro lugar. Então acredito que diante desta temática, o primeiro desafio, o primeiro convite é para convidarmos Deus para ser o centro de nossa família. E ao pensar nisso, me lembro naturalmente do Salmo.
do Salmo 127. Veja que mensagem importante, que mensagem grandiosa nós temos no Salmo 127. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois o Senhor concede o sono àquele a que Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Esse salmo me traz muitas lições. A primeira é que nos distanciamos tanto dele e que vivemos uma realidade tão diferente que hoje muitos filhos se trata de 2 apenas. As famílias com 2 filhos já têm muitos filhos. As famílias que antes tinham filhos muito cedo, agora começam a ter muito tarde, ali já no apagar das luzes. Porém, a grande lição desse salmo, e pensando na temática sugerida pelos irmãos, é que tudo depende de Deus. Nada, absolutamente nada acontece sem Deus. É a mensagem que João descreve no capítulo 1, dizendo que Jesus veio e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Então Jesus é o centro, Deus é o centro. E nesse momento, o primeiro convite, o primeiro desafio desses 2 textos é convidar Deus para ser o centro da nossa família. Foi o que Josué disse no capítulo 24: escolham a quem vocês querem servir. No entanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O segundo desafio, a segunda realidade desse texto, desse tema sugerido pelos irmãos, é conversar com Deus diariamente. Irmãos e irmãs, nós temos uma enorme dificuldade em conversarmos com Deus diariamente, passarmos tempo falando com Deus. Só em observar a vida das nossas comunidades de fé, percebemos que nós precisamos de um dia de oração. Percebemos que nós precisamos de um dia para poder reunir a igreja e viver mais intensamente. Quando isso acontece, isso se torna prática, isso é uma demonstração de que a nossa vida diária não é mais com Deus. Ela é com trabalho, e não é ruim, é bom trabalho. Imagine como as igrejas seriam mantidas se os irmãos não trabalhassem. Imagine como as igrejas teriam seus prédios bem ornamentados, bem cuidados. Imagine como as igrejas realizariam suas atividades se os irmãos não trabalhassem e não as sustentassem através de seus dízimos, suas ofertas especiais. Mas a questão é que nós podemos ter a nossa vida secular e a nossa vida espiritual. Isto me remete à experiência dos profetas e à experiência dos apóstolos. Daniel tinha o costume de orar quando foi editada uma lei que não podia se fazer petição por um período de 3 dias. Daniel foi pego com a boca na botija, ou melhor dizendo, com os joelhos no chão, orando. As pessoas sabiam que o encontrariam ali, porque disseram: nós não vamos encontrar nenhuma falha neste homem se não procurarmos na lei de seu Deus. Encontraram Daniel orando na janela que ficava aberta, que dava de frente para Israel. Pedro e João foram ao templo e o homem estava lá na porta formosa e olhou para eles e disse: dá-me uma moeda, dá-me uma esmola. Pedro disse: não temos nem prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levante-se e ande. Os discípulos tinham uma vida de oração. Os profetas tinham uma vida de oração. Abacuque disse: eu vou me assentar na minha torre
dia vou ficar a esperar a resposta que Deus tem para mim. É claro que ele estava orando, é claro que ele orou bastante. José, durante a sua caminhada, nós vamos encontrar pelo menos 3 vezes a Bíblia relatando, e Deus era com ele. Naturalmente aquele homem tinha uma vida de oração. Neemias, enquanto falava com o rei, orava. Ele foi muito bem sucedido. A segunda realidade então dessa proposta é conversar com Deus diariamente. E enquanto conversamos com Deus, nós levamos nossa família a viver essa realidade. Aqui se aplica o que o sábio Salomão diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Provérbios 22:6. A dificuldade e a crise que eu tenho internamente é que trazemos os nossos filhos, ou muitos crentes trazem os seus filhos para a igreja, mas fazem apenas isso. E isso me faz lembrar daquela história da criança que o seu pai pregou no domingo, e após o culto a criança procurou o pastor e disse: pastor, dá para o senhor convidar o meu pai para pregar domingo de novo? Disse: mas por que? Você gostou tanto da mensagem assim? Não é que eu gostei da mensagem, é porque essa semana meu pai passou a semana inteira lendo a Bíblia, orando. Então lá em casa eu não apanhei, minha mãe não apanhou, meus irmãos não apanharam, ninguém apanhou. Meu pai estava um santo essa semana. Esta não é a realidade de muitos lares ditos evangélicos, dito cristão, protestante. Então, a segunda realidade é conversarmos com Deus diariamente. Quando vemos Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que essa deve ser uma prática para que as pessoas conheçam o amor de Deus, e nós chamamos esse texto do amor de Deus em 4 dimensões: altura, profundidade, comprimento e largura. É muito bom quando as pessoas podem olhar para nós e nos ver como crente, mas é muito bom quando as pessoas da nossa casa podem olhar para nós e dizer: você sim é um crente em Cristo Jesus. Naturalmente não é uma coisa fácil, mas esse é o convite: conversar com Deus diariamente. Enquanto isso, levamos os nossos, inclusive nossos filhos. Então ensine o seu filho no caminho em que deve andar, e você vai ensinar ele olhando e vendo. A terceira realidade desse texto é muito simples: é ação. Não dá para orar sem agir. Às vezes ficamos orando e sem agir. E aí eu quero contar uma história de uma mulher que orou por 18 anos pelo seu marido. E após 18 anos orando, no dia do seu sepultamento, ele se converteu. E após a sua conversão, ele relatou lá: estou me convertendo porque durante todo esse tempo que essa mulher se converteu, ela orou por mim. Eu a tratei mal, fui desrespeitoso com ela, traí essa mulher muitas vezes, fui grosso com ela, mas em todo tempo esta mulher agiu como crente. Por isso, nesse momento eu quero me converter. E se converteu no cemitério. Ela não viu aqui mais, mas ela já estava no céu esperando pelo seu marido convertido em Cristo Jesus. A terceira realidade então é exatamente esta: é a ação. E hoje eu e você estamos sendo convidados a agirmos. Não é apenas chegarmos, orarmos, ou lermos a Bíblia, ou visitar alguém, ou apenas conversar com o nosso filho, com o nosso irmão, com a esposa com o esposo. Não é apenas reunir a família e dizer: agora sou crente, agora as coisas vão funcionar assim. Não, é olhar para você e ver uma postura de crente no seu dia a dia, nos mínimos detalhes. A terceira realidade desse tema tão bom, o poder da oração e a família que ora unida permanece unida, é a ação. Então eu concluo fazendo perguntas. São perguntas simples. Como é a sua família? Como é a sua família? Eu gostaria que você pensasse nisso e que você respondesse para você mesmo: como é a sua família?
Qual é a experiência de sua família? Como é que você vive lá com a sua família? Deus tem um lugar especial na sua casa? Meu pastor disse uma vez que no seu tempo de seminarista, no período de férias, ele ia para a Bahia, e chegando lá na casa de uma pessoa onde ele ficava, tinha uma mesa, as cadeiras, e eles iam para a mesa, e em todas as refeições tinha uma cadeira vazia, pratos e talheres. E ele disse, então não aguentou, um dia perguntou, e os donos da casa disseram, é que se Jesus vir jantar na minha casa, ou almoçar, ou tomar o café, já tem um lugar para ele. Tem um lugar para Deus na sua casa? Deixa eu te ajudar nessa resposta. Deus não pode ir à sua casa se você ainda é um mentiroso, quanto mais. Deus não pode ir à sua casa se você ainda é um adúltero. Deus não pode ir à sua casa se você é uma pessoa que vive constantemente irado. Deus não pode ir à sua casa se você é uma pessoa que não vive em paz com Deus nem com os seus. Tem um lugar para Deus na sua casa? Então deixe-me fazer outra pergunta. O que você gostaria que tivesse em sua família? O que é que você gostaria que tivesse na sua família? Quantas vezes por dia você ora? E quanto tempo? Quanto tempo você passa orando? Quantas vezes por dia os seus conseguem lhe ver orando? Quantas vezes por dia e por quanto tempo as pessoas conseguem lhe ver orando? Você e sua família pode ser considerada uma família cristã e que ora? Pode? Será que pode? Então, Deus te abençoe. Deus te dê a bênção que você precisa. Meus queridos irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista de Maranguape, quero desejar que Deus abençoe as famílias dessa igreja. Quero desejar que a sua família seja melhor a partir de você. Que você faça a sua família, ou com que a sua família seja muito abençoada. Que na sua casa seja um pedacinho do céu. Deus te abençoe. Eu quero orar com você e por você. Pai querido, obrigado. Obrigado por esse momento. Que continuemos a orar. E que na oração tenhamos o nosso momento de comunhão com Deus. Que a nossa família ore unida, para que permaneça unida e que o teu nome seja glorificado. Oro no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos e Deus abençoe a sua família também.